o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, meus amigos, muita paz a todos. É uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez para mais um momento de reflexão sobre as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre os ensinamentos da nossa tão querida doutrina espírita, que tantos esclarecimentos nos traz. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma reunião. Sempre uma alegria muito grande essa oportunidade de troca de experiências e de amadurecimento sobre temas tão importantes do Evangelho e do nosso dia a dia, que tanto nos enriquecem e nos fazem ter oportunidades de ser pessoas melhores. Obrigado a todos pela presença, pelo carinho. Nós vamos, como de praxe, fazer uma oração a fim de iniciar as nossas reflexões. Convidamos a todos que desejam a nos acompanhar na oração. Amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais um momento de reflexão em Teu nome, de amadurecimento sobre as Tuas palavras de luz, pelas reflexões em torno da doutrina espírita, que representa o Teu retorno à face da terra. Que a Tua luz, Mestre amado, possa nos abençoar a cada um e abençoar a todos os lares do mundo, dando saúde, paz, tranquilidade e fé a todas as almas. Sê conosco, Senhor. Muito obrigado por tudo, graças a Deus. Bom, meus amigos, a nossa reflexão de hoje é a respeito do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. Mais especificamente sobre o ponto, o item 5, Os Obreiros do Senhor, que é uma belíssima página que está no Evangelho nesse capítulo 20. E convidamos a todos a ler, aqueles que nunca o fizeram, a ler essa página, Os Obreiros do Senhor. É uma página maravilhosa que fala muito sobre as nossas obrigações como cristãos, como trabalhadores no bem, como espíritas e como trabalhadores no bem, como cristãos, de uma forma geral, porque ser cristão e ser espírita é a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, independente da religião a que pertençam, como está no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. A reflexão dessa página é muito interessante e o próprio título é muito sugestivo, porque Os Obreiros do Senhor já demonstra esse título exatamente a importância do trabalho. Aqueles que verdadeiramente querem trabalhar na seara do Senhor, aqueles que verdadeiramente querem colaborar no campo do trabalho do Senhor. E que campo de trabalho do Senhor é esse? É exatamente o campo da caridade, é o campo do trabalho no bem, é o campo daqueles que estão no mundo para construir um mundo melhor, porque essa é a tarefa de todos nós, fazer o bem e construir um mundo melhor, através exatamente da caridade, através da solidariedade. Essa é a grande missão que todos nós temos. Muitas pessoas passam pelo mundo e ficam preocupadas em descobrir qual é a sua missão. Qual é a minha missão? Qual é a minha missão? A nossa grande missão de todos nós é a prática do bem, é a caridade, é o amor ao próximo e, naturalmente, o amor a Deus sobre todas as coisas. Porque o próprio Cristo havia dito: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Em outro momento ele disse: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então essa mensagem do amor ao próximo é a mensagem que resume o dever do cristão e resume o dever de todos nós, porque todos estamos no mundo com esse objetivo maior, que é o objetivo da caridade, que é o objetivo do amor ao próximo. Essa é a nossa grande missão. E o obreiro do Senhor é aquele que está focado em atingir esse objetivo. É aquele que está focado em atingir essa proposta de fazer o bem. E não apenas fazer o bem de forma pontual, de forma formal, indo apenas em lugares específicos, indo à religião no final de semana, indo ao centro espírita ou indo à igreja e fazendo o bem lá. Não, a proposta do obreiro do Senhor é aquele que naturalmente que tem a sua religião, que frequenta a sua instituição, mas é aquele que faz o bem a todo instante. Não importa aonde ele está. Eu não devo fazer o bem apenas na instituição religiosa que eu frequento. Eu devo fazer o bem em todos os lugares em que eu me encontro. No meu emprego, na minha família, na rua, na condução, aonde quer que eu esteja, eu tenho a obrigação moral
diante de Deus, de fazer o bem, de ser bom, de ser útil, de ser atencioso, de ajudar as pessoas, de ser gentil, de ser simpático, de ser bondoso. Esse é o nosso grande dever a nível de caridade, a nível de bondade. E exatamente por conta disso é que Jesus se preocupava em fortalecer esse lado nosso do amor verdadeiro. E por isso também que no Espiritismo Allan Kardec colocou como ensinamento maior da nossa doutrina que fora da caridade não há salvação. Olha que ensinamento maravilhoso. Fora da caridade não há salvação. Se fora da caridade não há salvação, é porque a caridade ela é o ponto mais importante do nosso comportamento, mais importante até mesmo do que a fé. Embora a fé seja muito importante nas nossas vidas, evidente. A fé é fundamental, nós devemos cultivá-la, mas a caridade é ainda mais importante, porque de nada adianta uma fé que não venha com as obras, que não venha com as boas ações, como está escrito na Bíblia com muita sabedoria, que a fé sem obras é morta. Ou como disse o apóstolo Paulo na famosa epístola aos Coríntios, quando ele fala da grandeza do amor, onde ele diz que poderia falar todas as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, isso de nada me serviria. Ali ele enaltece a importância da caridade, e lá no final da epístola aos Coríntios, Paulo termina da seguinte forma: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, que são as maiores virtudes cristãs, e das três, a mais excelente é a caridade. Olha que maravilha! O apóstolo Paulo diz: as maiores virtudes cristãs são a fé, a esperança e a caridade, e das três, a mais excelente é a caridade. Ele coloca a caridade acima da fé e acima da esperança. Acima da fé e acima da esperança, o apóstolo coloca a caridade. Porque a fé e a esperança são muito importantes, mas a caridade é o principal. A prática do amor ao próximo é fundamental para o bom êxito da nossa existência. Para Deus, tem mais valor uma pessoa que faz caridade e não tem fé do que aquele que tem fé e não ajuda ninguém. Óbvio que Deus quer que venhamos a juntar as duas coisas. Se unirmos a fé com a caridade, tanto melhor, estaremos em um nível ainda mais avançado de compreensão moral da vida, mas sabendo que a caridade é sempre o mais importante. Isso faz com que venhamos a entender o sentido das palavras de Jesus, esse sentido verdadeiro das suas palavras quando enaltecia o bem, quando enaltecia a bondade, a solidariedade, a fraternidade. E esse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, meus amigos, ele é tão interessante que o título é exatamente Os Trabalhadores da Última Hora. E Allan Kardec coloca uma passagem, uma das parábolas de Jesus, e logo depois as analisa. E ele coloca exatamente a passagem onde Jesus se refere ao pai de família que saiu para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Ele foi chamar trabalhadores para a sua vinha e combinou de assalariá-los, de pagar-lhes o salário pelo trabalho que realizariam na sua vinha. E então ele prometeu pagar 1 denário para cada um. E chamou um trabalhador que começaria a trabalhar a parte da manhã cedo, para trabalhar durante todo o dia, combinando de lhe dar 1 denário. E depois foi chamando outros ao longo do dia, alguns que chegaram na parte da manhã, outros chegaram ao meio-dia, outros chegaram na parte da tarde. E ao final do dia, todos receberam 1 denário da mão do Senhor. Ora, todos receberam o mesmo pagamento. Aqueles que chegaram na primeira hora receberam 1 denário e trabalharam o dia inteiro. Aqueles que chegaram no final do dia também receberam 1 denário e trabalharam apenas no final do dia. E então esses que trabalharam o dia inteiro se queixaram e disseram: Senhor, nós trabalhamos o dia inteiro, nós chegamos na primeira hora e recebemos a mesma coisa daqueles outros que chegaram na última hora. E o Senhor lhes respondeu: mas eu combinei contigo que lhe pagaria 1 denário. Então toma aquilo que te pertence e vai. Toma o que te pertence e vai-te. Por quê? Porque tens mau olho porque eu sou bom, são as palavras que estão no Evangelho,
Eu combinei de te pagar um denário, aqui está um denário. Combinei com o outro que chegou na última hora de lhe pagar um denário também. Estou fazendo o que combinamos. Por que tens mau olho? Porque sou bom? Apraz-me a mim dar ao outro a mesma coisa que estou dando a ti. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos no reino dos céus, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. O que Jesus quis dizer, meus amigos, com essas palavras, com essa parábola? Normalmente, aquele que trabalha mais merece um salário maior. Se um trabalhou o dia inteiro e o outro trabalhou apenas as últimas horas, a tendência é esse último ganhar menos do que aquele outro que trabalhou mais tempo. Mas o Senhor havia combinado isso com todos. Só que as palavras de Jesus, os seus ensinamentos, eles estão muito mais no campo moral. Eles não são presos à questão material. Nós somos mais presos à questão material, à questão financeira. Nós somos mais presos a isso, então nós olhamos o salário, olhamos a hora trabalhada pura e simplesmente. Mas Jesus não se referia somente a isso. Ele usou a ideia do trabalho, do pagamento de um denário como uma ilustração, mas ele se referia especialmente ao lado moral. É a isso que ele se referia especificamente, a esse lado moral. E esse lado moral que o Senhor se referia, ele estava falando da sua vinha, do seu campo de trabalho. Então, os que chegaram à primeira hora, ele estava se referindo a quem? Aqueles que se iniciaram no trabalho do Senhor lá atrás, os profetas, por exemplo. Os profetas, por exemplo, que vieram antes de Jesus, já estavam trabalhando na vinha do Senhor, porque estavam preparando a sua chegada, estavam construindo um mundo novo, estavam fazendo bem, estavam anunciando a vinda do Cristo. Esses foram os trabalhadores da primeira hora. E quem são os trabalhadores da última hora? Somos nós que estamos aqui, 2000 anos depois de Jesus, trabalhando na sua seara de luz. Aqueles outros vieram na primeira hora, nós estamos agora na última hora. Isso quer dizer que o Senhor vai pagar, entre aspas, menos a nós e mais aos outros que vieram de início? Claro que não. Todos receberão o mesmo salário, tanto os trabalhadores da primeira hora, de milênios atrás, como os trabalhadores de hoje, receberemos o mesmo salário. E que salário é esse? É o prêmio pelo bem que for semeado na terra. É a alegria do mundo espiritual, é o reino dos céus que aguarda todos aqueles que fazem o bem. São as alegrias que esperam após a morte àqueles que na terra tiveram uma vida boa, uma vida de bondade, uma vida de solidariedade. Esse é o grande salário que o Senhor paga. E esse salário é o mesmo, tanto para os da primeira hora como os da última hora. Esse é o ensinamento maior dessa passagem dos trabalhadores da última hora. E os trabalhadores do Senhor, os obreiros do Senhor, como diz o texto, é exatamente isso, é um convite ao trabalho, independente da hora, se é da primeira, se é da hora do meio-dia ou se é da última hora. Independente disso, é um convite para que o obreiro trabalhe. É um convite para que o obreiro ele se empenhe na sua tarefa, para que ele fortaleça aquilo que ele tem de melhor, que é a sua capacidade de bem servir. Porque tudo mais passa, mas o bem servir permanece. Nós estamos no mundo para bem servir. E como dissemos no princípio, todas as situações são ocasiões, são situações para que venhamos a servir no bem. Não esperar momento X ou Y, aproveitar todas as situações para fazer o bem às pessoas. Esse é o grande desafio, meus irmãos. Onde quer que nos encontremos, Jesus nos espera. Onde quer que estejamos, Jesus aguarda a nossa ação estuante, a nossa ação improvisada, a nossa ação criativa para ser útil às pessoas. Nas pequenas situações, Jesus está no nosso próximo. Como dizia a Madre Teresa de Calcutá, Jesus está no nosso próximo. Então nós temos que olhar para o nosso próximo como se estivéssemos olhando para o Senhor e ali estarmos prontos para servir, ali estarmos prontos para ajudar, ali estarmos prontos para fazer o bem. Então, ver na vida uma oportunidade de progresso. Hoje nós vemos no mundo que nos convida tanto a um lado exterior. Hoje em dia há uma preocupação tão grande com a projeção do ego. As pessoas estão tão preocupadas em ficarem famosas, ficarem conhecidas, ficarem ricas,
se exibirem na internet, etc. Não que a pessoa não possa ficar famosa, não possa ficar rica, são coisas importantes, ok? Mas isso não é o principal. O principal é o bem que eu faço. Se a pessoa for famosa e for rica, ok, parabéns, mas utilize isso para fazer coisas boas. Se ela não for nem uma coisa nem outra, for um anônimo, for pobre, for simples, ok, mas seja uma pessoa boa, isso é o principal. Até porque o próprio Cristo foi uma pessoa pobre. Jesus foi pobre, foi simples, foi humilde, filho de um carpinteiro, que foi José, com uma mulher extremamente humilde, que foi Maria de Nazaré, e foi a pessoa mais importante que já pisou na terra. E Jesus não tinha recursos financeiros, não tinha poder, não tinha nenhum cargo de mando, não tinha joias, não tinha tesouros, não tinha grandes recursos, não tinha autoridade no sentido de cargo, não tinha nada. O que ele possuía? Ele possuía apenas a vontade de servir, o desejo de fazer o bem, a fé irrestrita em Deus e a autoridade, não de um cargo, mas a autoridade moral do ser mais importante que já pisou nessa terra. A autoridade moral do espírito mais perfeito que já pisou no mundo, que era ele e que nos servia de mestre, até hoje, de mestre, de guia e de modelo. Esse é nosso Senhor Jesus Cristo. E é a Ele que nós devemos imitar. É a Ele que nós devemos imitar e devemos seguir os seus exemplos. Toda a honra e toda a glória deve ser dada a nosso Senhor. E imitá-lo significa fazer o bem. Significa simplicidade e humildade de coração. Significa ser bem-aventurado, porque bem-aventurados são os que amam. E daí a importância de trabalhar no bem. E aí a importância desse texto, do item 5 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os obreiros do Senhor. Diz o texto de forma maravilhosa: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas preditas para a transformação da humanidade. Ditosos os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem nenhum outro móvel senão a caridade. Seus dias de suor e de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que houverem semeado na terra. Olha que maravilha! É um convite ao trabalho no bem. Ditosos, continua a página, aqueles que houverem silenciado as vossas discórdias e os vossos ciúmes, para que daí não venha dano para a obra. Olha que maravilha! Muitas vezes as nossas discórdias e os nossos ciúmes prejudicam a obra do Senhor. As nossas discórdias e os nossos ciúmes prejudicam a obra do Senhor. Nós temos que silenciar as nossas discórdias, silenciar o nosso ciúme, para que daí não venha dano para a obra, para que a união seja o grande fortalecimento, seja o grande fanal da obra de Jesus em nossos corações. Silenciando as nossas diferenças, fazendo prevalecer o amor. Essa maravilha de mensagem é sempre, assim como todas as outras, um estímulo à prática da caridade, onde está a nossa obrigação, já que fora da caridade não há salvação. E continua o Espírito de verdade nessa mensagem. Ele continua dizendo: Deus já marcou com o dedo, já assinalou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, cujo devotamento é apenas interesseiro, para que não usurpem o salário dos servidores animosos, porque aqueles que não recuarem diante de suas tarefas é que o Senhor vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos no reino dos céus. Isso, meus irmãos, é um convite ao trabalho no bem, mas também é um convite à humildade. É um convite ao trabalho desinteressado, porque muitas vezes o trabalho no bem pode se dar também por interesse. Quantas pessoas que trabalham no bem por interesse? O interesse da vaidade, o interesse da exibição, o interesse de conquistar cargos, o interesse de se exibir, de se projetar, quando na verdade o nosso único interesse tem que ser o de bem servir.
O nosso único interesse tem que ser o de fazer o bem. O nosso único interesse tem que ser o de amar. Essa mensagem é um estímulo a essa conquista, a essa proposta. Eu me lembro que os grandes heróis da humanidade, heróis verdadeiros, aqueles que construíram um mundo novo, não esses heróis falsos que no dia a dia tentam se propagar para nós outros, os heróis verdadeiros, como por exemplo São Francisco de Assis. São Francisco de Assis foi o exemplo vivo do que é um obreiro do Senhor, uma pessoa pobre, simples, humilde, que veio de uma família que não o compreendia, principalmente seu pai, e ele renunciou às riquezas que ele tinha direito para se dedicar ao amor irrestrito, mesmo sendo incompreendido, mesmo sendo criticado, mesmo sendo perseguido, ele conseguiu, com a sua perseverança, com a sua dedicação, com o seu amor pela humanidade, Francisco de Assis conseguiu erguer uma das maiores obras do cristianismo de todos os tempos, se tornando para muitos o maior nome do cristianismo de Jesus para cá. Depois de Jesus, São Francisco é considerado o maior nome do cristianismo de todos os tempos. Criou a ordem dos franciscanos, a ordem dos frades menores, cujo objetivo era a simplicidade e a caridade, à semelhança de Jesus, imitando Jesus na simplicidade e no amor, procurando dar cumprimento e objetivando essa bondade, essa caridade constante que o Senhor sempre pregou e que aguardou e que aguarda de cada um de nós. Então veja, São Francisco se tornou esse ícone, é o santo mais venerado da Igreja Católica. Foi o ser que foi canonizado mais rapidamente. São Francisco morreu, 2 anos depois ele já estava canonizado, já havia virado santo. Nunca alguém virou santo tão rápido na igreja, porque normalmente há um trabalho de investigação, um trabalho de estudo em cima da vida da pessoa para perceber se realmente merece o título de santo. E ele tão rapidamente o mereceu. E não só foi o mais rápido, como até hoje é o santo mais venerado da igreja. É o santo mais falado, mais estudado, exatamente pela obra maravilhosa que ele ergueu, por manter acesa a chama do cristianismo em plena Idade Média, na grande noite medieval, que viu tantos processos dolorosos de perseguição, de lutas, de dores, de amarguras, viu também espíritos maravilhosos, viu também homens e mulheres que brilharam e com suas luzes mantiveram acesas a chama do cristianismo na grande noite que o mundo viveu naquele período de perseguições, de lutas e de dificuldades. Então São Francisco foi esse ícone, foi esse grande exemplo do trabalho no bem, de um obreiro verdadeiro do Senhor. Trazendo para tempos modernos, poderíamos pegar outros exemplos. Por exemplo, Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia, se tornou também um símbolo de caridade. Se tornou também um símbolo de caridade, Irmã Dulce. Até hoje venerada e admirada, não só na Bahia, mas no Brasil e no mundo, pela bondade. É sempre pela bondade que o ser humano é admirado. Ninguém é admirado pela maldade. Ninguém é admirado pelo egoísmo. Ninguém é admirado pela vaidade. As pessoas são admiradas pela bondade. Ninguém admira alguém que faz o mal, alguém que é autoritário. Essas pessoas podem ter poder no mundo, mas não ficam para a posteridade. Não são admiradas. Admirados são os que fazem o bem. Por exemplo, se eu perguntar aqui quem foi Joana d'Arc, todos já ouviram falar, todos mais ou menos sabem quem foi. Mas se eu perguntar qual foi o nome das pessoas que condenaram Joana d'Arc à morte, talvez ninguém saiba. Se eu perguntar quem foi o apóstolo Paulo, todos aqui sabem. Mas se eu perguntar o nome das pessoas
que o condenaram, que o decapitaram, que o apedrejaram? Ninguém sabe. E assim somos todos nós. Por quê? Porque ninguém sabe, ninguém se preocupa em gravar, em admirar aqueles que fazem o mal. As pessoas se preocupam em gravar, sim, aqueles que fazem o bem. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque prova o enaltecimento da caridade. Prova o valor verdadeiro daquilo que Jesus nos disse. Quando Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Ele estava nos dando a senha para a felicidade. Felicidade nossa, felicidade do próximo, felicidade na terra e felicidade no céu. Esse é o sentido do amor, que é a caridade, que é a mesma coisa. Amor e caridade são sinônimos. Falando de Irmã Dulce, eu me lembro de Chico Xavier. Chico Xavier foi considerado, em pesquisas já realizadas no Brasil, o maior brasileiro de todos os tempos. E por que ele foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos? Porque ele ocupou algum cargo de poder? Porque ele tinha muitos recursos? Porque ele era muito famoso, muito bonito, muito importante? Não, porque ele foi uma das pessoas que mais amou a humanidade. Na pesquisa realizada entre os maiores brasileiros de todos os tempos, o mais votado foi Chico Xavier. E entre as mulheres, a mais votada foi Irmã Dulce. Não é por acaso, meus irmãos, não é por acaso. Com tantas pessoas extraordinárias que já viveram em nosso país, com tantas pessoas extraordinárias que já viveram em nosso país e que mereciam também esse título, mas o homem considerado mais importante e a mulher considerada mais importante, curiosamente foram dois cristãos que entregaram suas vidas pelo bem da humanidade. Olha que maravilha! E por que as pessoas votaram em Chico Xavier e votaram em Irmã Dulce? Porque uma foi católica e porque o outro foi espírita? Não! Poderia ter sido o contrário também, poderia ela ter sido espírita e ele católico. O que mais importante aí foi o amor que eles viveram, foi a caridade que praticaram. Isso que faz com que eles sejam amados e respeitados. Tanto que não são só os espíritas que admiram Chico Xavier, é todo mundo. Como não são só os católicos que admiram a Irmã Dulce, são todos nós, somos todos nós. Porque toda pessoa de bom senso, independente da religião que possua, ela admira aqueles que fazem o bem. Ela admira aqueles que são pródigos em semear a bondade, a caridade. Toda pessoa de bom senso é assim. Aquele que fala mal de alguém só porque tem uma religião diferente, uma pessoa que é caridosa, que é bondosa, e o outro fala mal só porque não é a religião dele, essa pessoa é uma pessoa ainda infantil, que ainda não compreendeu o sentido da religião, que não tem bom senso suficiente para entender que o amor está acima de todas as coisas. É alguém que talvez seja um pouco fanático e que precisa amadurecer um pouco mais, porque aquela pessoa que é madura e que entende o verdadeiro sentido da religião, essa pessoa, ela não vê a religião apenas, ela vê acima de tudo o ser humano. Ela vê a grandeza do caráter, ela vê as ações, porque o cristão se reconhece pelas suas obras. É pelas obras que se reconhece o cristão. Então, a importância desses obreiros do bem, que se preocupam acima de tudo com o bem-estar do próximo. As pessoas que conviveram com Chico Xavier, e eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que conviveram com ele, eu não tive esse prazer, esse privilégio de conviver com o nosso querido Chico, mas já conversei com pessoas que conviveram com ele. E dizem que o Chico era uma pessoa extraordinária. Chico Xavier era aquela pessoa que tinha o dom de fazer todo mundo se sentir muito importante. Ele não diminuía ninguém. Ele sorria, ele falava bem da pessoa, ele elogiava um, elogiava o outro, estimulava um, estimulava o outro, mostrava às pessoas o quanto elas eram importantes. Todo mundo saía da presença dele mais feliz. Ele era do tipo da pessoa que estava sempre preocupado em ajudar o próximo. Sempre preocupado. Chico estava todo instante preocupado em ajudar. Se alguém lhe contava algum problema, ele não se limitava apenas a ouvir. Ele tentava dar algum conselho para ajudar de alguma maneira.
para tentar ser útil. Se ele via alguém que estava triste, cabisbaixo, ele se aproximava para perguntar se podia ser útil em alguma coisa. Ele estava sempre preocupado em ajudar e em servir, sempre preocupado em fazer o bem, sempre preocupado em ajudar. Esse é o nosso querido Chico. Esses são os grandes heróis da humanidade. Esses são aqueles que verdadeiramente vivem as palavras de Jesus. Porque Jesus se comportava assim. Valorizar as pessoas para que elas se sintam importantes. Fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance, ajudando as pessoas. Esse é o nosso grande fanal. Esse é o grande objetivo da vida. Portanto, meus amigos, devemos unir os nossos esforços nesse intuito. É o que nos convida a essa página, Os Obreiros do Senhor. Devemos ser obreiros do Senhor e aqueles que ainda não o são, sejamos para ontem. E por que para ontem? Porque o tempo urge. O mundo está precisando de nós. O mundo precisa de nós. Estamos vivendo momentos em que há muita bondade no mundo, mas também existe muita maldade. Estamos num momento de transformação. Os espíritos nos dizem que estamos vivendo um momento de transformação no planeta. Momentos de mudança. Momentos de transformações mesmo. Morais, sociais, políticas, geológicas. Mudança de costumes, etc. E nós temos que fazer parte desse processo. Como? Dando a nossa contribuição para que o mundo melhore. Por isso que é urgente aderirmos ao serviço do bem. E a pessoa muitas vezes diz, mas eu sou tão frágil, eu não tenho tantos recursos, o que eu posso fazer é tão pouco. Faça o pouco que você pode. Se o que você pode fazer é pouco, faça pouco. Se você puder fazer muito pelo bem das pessoas, faça muito. Se não puder, faça pouco, mas faça alguma coisa. Porque, como diz o ditado, o pouco com Deus é muito. E Jesus, ele não foi nenhum rei na terra que pudesse dominar um povoado inteiro. Ele foi um rei no sentido moral e caminhou pela terra como uma pessoa simples e foi o que mais transformou a humanidade. Então nós devemos ser, como dizia São Francisco, imitadores de Cristo. Ou seja, imitadores de Cristo, aqueles que fazem o bem, aqueles que seguem as pegadas do Senhor. Essas, meus irmãos, são as mensagens do Evangelho. Veja que todos os assuntos nós rodamos, trazemos variados exemplos, mas tudo converge para o mesmo ponto. Temos que ter fé, esperança e caridade, que são as maiores virtudes cristãs. E das três, a mais excelente é a caridade. Essa caridade benfazeja, essa caridade que se faz com piedade, que se faz com amor, não que se faz com frieza, com dureza, que se faz com simpatia, que se faz com gentileza. Essa caridade que os Espíritos esperam de nós, que Deus espera de nós e que está ao nosso alcance. Está ao alcance de todos nós, porque muitas vezes a pessoa acha que ela está numa posição que não consegue, porque a pessoa está em um lugar mais afastado, porque a pessoa tem poucas condições financeiras ou intelectuais, porque a pessoa está com alguma debilidade orgânica, alguma doença, ela acha que não pode fazer nada por ninguém. Sempre podemos fazer o bem às pessoas, nem que seja pela oração, nem que seja por uma moeda, nem que seja por um abraço, nem que seja por uma palavra amiga, nem que seja por uma mensagem que gravamos e que enviamos a alguém. Sempre podemos ajudar, sempre podemos servir. Esse é o grande desafio, meus irmãos, da existência, e esse é o grande desafio no mundo moderno. Por isso essa mensagem, Os Obreiros do Senhor, que está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Os Trabalhadores da Última Hora, é um convite. Um convite a quê? Um convite a termos uma vida mais produtiva, uma vida mais realizadora, uma vida mais construtora. E construtora do quê? Construtora do bem, construtora da caridade, construtora de um mundo melhor. Façamos assim, meus irmãos, e seremos mais felizes.
E ao agirmos no bem, porque fora da caridade não há salvação, como ensina Allan Kardec, ao agirmos no bem, estaremos construindo a nossa felicidade e a felicidade do próximo, e ao mesmo tempo construindo um mundo melhor e construindo um mundo melhor, um lugar melhor também, no mundo espiritual, para quando soar a nosso momento de ir para lá. Então o bem é a garantia de felicidade para todos. Vamos adentrar nessa proposta e seremos extremamente felizes, extremamente realizadores e extremamente realizadores e realizados, porque é o que o mundo pede de nós e é o que o Senhor nos deixou como legado quando nos disse: fazei isto em memória de mim. E fazei isto em memória de mim, disse Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Mestre amado, por este momento de convívio contigo, por esse momento de fortalecer os laços junto com teu amor, fortalecendo as virtudes cristãs em nossas almas, para que sejamos cada dia melhores, Senhor. Ajuda-nos a sermos melhores para conosco, para que sejamos melhores para com o nosso próximo e através desse amor que tu nos ensinaste, Senhor, possamos cumprir bem a nossa missão na terra. Sê conosco, Mestre amado, hoje, agora e sempre, que em nome de Deus possamos encerrar mais essa etapa de trabalho em teu santo nome. Muito obrigado por tudo, graças a Deus. Muito obrigado, amigos queridos, pela atenção. Fiquemos com Deus e muita paz a todos. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês.